Agora eu decidi importar de maneira formal. Vou trazer em grandes quantidades, acima de $3.000. Não vou trazer pelos correios, quero trazer de navio. Quanto vou pagar de tributos, de impostos? Nesse vídeo nós vamos explicar direitinho como calcula isso. Então, se você está acompanhando nossos vídeos dessa série sobre tributos, você já sabe que a importação simplificada ela tem um certo limite de até $3.000 para você trazer pelos correios. Agora, se você quiser fazer uma importação em grandes quantidades para revenda, no frete que compense mais, acima de $3.000 e outras exceções, né, que estão na simplificada, aí você vai ter que fazer importação formal, habilitar a sua empresa e pagar os tributos em um outro regime de tributação, que nós também já explicamos os regimes de tributação em vídeos anteriores. Você vai se enquadrar no regime comum de importação. E qual que é a grande diferença desse regime? Em vez de pagar um imposto de 60%, que era o imposto da simplificada, agora você vai pagar os impostos tudo separadinho, cada um com a sua alíquota, cada um com seu jeitinho de calcular. Então se prepara, senta, respira, prepara sua calculadora, seu Excel e acompanha com a gente esse passo a passo. Primeiras informações que você vai ter que separar desse seu processo para começar o cálculo. Você vai ter que classificar o produto na NCM. Esse é o primeiro passo. Inclusive temos vídeo aqui no canal que te fala um pouquinho mais sobre NCM. Então você vai ter que descobrir qual é a NCM do seu produto, por quê? A NCM vai definir as alíquotas, as porcentagens de cada tributo. IPI, PIS, COFINS, ICMS, todos esses tributos dependem da NCM. Então se você colocou na NCM errada, adivinha? Vai errar todos os tributos e vai ter um monte de multa. Então primeiro passo, classifique corretamente na NCM. Depois você vai ter que descobrir qual o Incoterm da sua negociação, dependendo do Incoterm que você escolheu, vai estar incluído o frete e o seguro ou não. Então tem que tomar cuidado com o Incoterm, temos vídeo aqui no canal falando sobre Incoterms também. Você também vai ter que separar o valor que você negociou lá com o seu fornecedor com relação à mercadoria, ao frete, se tem seguro ou se não tem, vai ter que anotar todos esses valorzinhos, todas as taxas que você vai ter que pagar com relação à taxa do mercante, taxa dos comércios que a gente vai explicar aqui. Então vai ter que anotar todos esses valores para a gente poder usar isso na base de cálculo dos tributos. Você vai ter que descobrir a base de cálculo de cada um dos tributos, porque cada um tem a sua cada um tem a sua base de cálculo e vai ter que descobrir qual a alíquota. Para descobrir qual a alíquota de cada tributo, você vai ter que ver onde encontra a alíquota, porque cada tributo tem o seu lugarzinho diferente, separado de onde você encontra a alíquota. Tá sentindo o peso da coisa? Pois é, então fica nesse vídeo para você entender direitinho. E para converter tudo isso para reais, você vai ter que se basear na taxa do câmbio, que a gente usa com relação a pagamento de tributos, nós usamos a taxa anterior ao dia vigente, tá? A taxa que está lá no Banco Central, a gente usa a taxa de ontem para calcular os tributos que a gente vai pagar hoje. Então você vai ter que saber mais ou menos como está a taxa de câmbio para converter todos os seus dólares ou euros ou outra moeda para reais. Separou essas informações todas? Então podemos começar? Então vamos começar. Você vai ter que começar entendendo 3 conceitos principais com relação aos tributos. Primeiro, fato gerador. Segundo, base de cálculo. E terceiro, valor aduaneiro. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. O fato gerador é o fato, o evento, o acontecimento que causa o nascimento do tributo. É um evento jurídico, vamos dizer assim. Se não acontecer aquela coisa, você não é obrigado a pagar tributo. Cada tributo tem o seu fato gerador. O imposto de importação, por exemplo, na legislação está dizendo que o fato gerador é a entrada da mercadoria em território aduaneiro. Mas, para fins de cálculo, nós consideramos o dia do registro da DI. Então, se a tua mercadoria não entrou no território aduaneiro, não teve registro de DI ainda, não houve fato gerador. Então, a Receita Federal não pode te cobrar o imposto de importação. Então, cada tributo tem o seu fato gerador. O IPI e o ICMS, por exemplo, é o desembaraço aduaneiro. Enquanto a tua mercadoria não está desembaraçada, não houve fato gerador, você não é obrigado a pagar ainda, mas vai ter que pagar. Quer uma dica para entender o que é fato gerador? Eu sempre brinco que é o aniversário. Quando você vai comemorar seu aniversário? Geralmente é muito próximo da data que você nasceu. Então, se você não tivesse nascido, não comemoraria aniversário. Mesma coisa com tributo. Se não nasceu o porquê daquilo, você não vai pagar aquilo. Segundo conceito é a base de cálculo. Cada tributo tem a sua base de cálculo. E a base de cálculo nada mais é do que o valor base sobre o qual você vai aplicar a alíquota. Então, cada tributo tem o seu valor base que a gente usa para multiplicar pela porcentagem da alíquota que cada um tem o seu. E o terceiro conceito importantíssimo é o conceito de valor aduaneiro. Porque o valor aduaneiro, que a gente chama de VA, mas não é o vale alimentação. O valor aduaneiro, ele é a base de quase todos os tributos. Então, se tu erra o cálculo do valor aduaneiro, adivinha, vai errar todos os tributos. O que é o valor aduaneiro? Gente,
tem legislações, no plural, que falam sobre o valor aduaneiro. E tem também uma instrução normativa, que é a instrução normativa 2090 de 2022, que substituiu a IN anterior, que ficou por muitos anos, que era a IN 327 de 2003, e ela atualizou alguns conceitos muito importantes, que eram um caso de briga jurídica, súmula no TRF, era uma briga ferrada, principalmente com relação à capatazia, se entrava ou se não entrava. Mas resumindo, só para você poder entender como é que calcula, o que entra no valor aduaneiro sempre? Valor da mercadoria, valor do frete internacional, com as devidas taxas, tá? Seguro internacional, as capatazias de origem, as capatazias de destino, elas entravam antes na IN 327, na IN 2090 de 2022. Tiraram as capatazias de destino, então agora é só a capatazia de origem. Acréscimos. Só que esses acréscimos tem um asterisco aí. Porque esses acréscimos podem ser uma porrada de coisas. Você teria que abrir a legislação para ver tudo que pode entrar. E tudo isso que eu falei do valor aduaneiro não é só uma invenção do Brasil, que o Brasil gosta de burocracia. Não que não gosta, né? O Brasil adora burocracia. Mas isso está baseado no AVA-GATT, que é o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, que é um acordo lá da OMC, Organização Mundial do Comércio. Então o buraco é mais em cima. Existe um acordo internacional para que todos os países usem como base para tributação um valor minimamente igual, considerando os mesmos componentes para que a tributação seja um pouquinho mais justa entre os países. Então isso vem, na verdade, é uma herança de um valor aduaneiro definido pelo AVA-GATT. Inclusive, no artigo 117, tem uma questão muito polêmica do regulamento aduaneiro. Entra o custo de transporte, que é o frete, entra o custo do seguro internacional, e o inciso 2, ele fala: os gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados ao transporte da mercadoria importada até a chegada nos locais referidos no inciso anterior, que são os portos, por exemplo. Então, qual que era a briga anterior? Muitos entendimentos acreditavam que tudo que ocorreu no transporte até chegar aqui entrava no valor aduaneiro. E daqui em diante não entrava mais, porque está escrito até. Essa palavrinha até está dizendo que até aqui, né? Dali para frente não entra. E as capatazias de destino, aquela movimentação depois que chega no porto, aqui no terminal, todo mundo sempre incluiu no valor aduaneiro, porque a gente está acostumado a pagar imposto, né? Sempre inchado. Só que a legislação falava até, então não deveria incluir. E aí, vários que interpretavam a legislação no pé da letra entravam com recurso na justiça, e vários importadores, eu tive clientes que ganharam na justiça o direito de não incluir capatazia no valor aduaneiro, capatazia de destino. A de origem, de lá, entra. A de destino não entra. Eu sei que tá ficando complicado, mas sempre que vai complicar mais. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque a gente vai trazer um exemplo calculando cada um desses para você entender direitinho. Eu não costumo fazer isso, viu? Mas eu vou compartilhar aqui uma tabelinha que, olha, gente, isso aqui eu poderia cobrar por isso, tá? Isso aqui é ouro. Então, nessa tabelinha eu tô resumindo direitinho, em vez de você ter que ficar indo legislação por legislação. Details, dá um zoom aí, por favor, no ICMS. Olha a base de cálculo do ICMS. Entra Deus e o mundo no ICMS, né, gente? Agora vamos entender primeiro como calcula a taxa de Siscomex, como calcula a FRMM, para você poder botar eles na base de cálculo do ICMS, senão você não sai do lugar. Calma que tudo vai se encaixar. Vamos falar de AFRMM, essa sigla que ninguém aguenta falar e todo mundo se atrapalha. A gente fala no dia a dia Marinha Mercante, tá? Mais fácil. Mas o que ela significa? Ela significa adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Então, toda importação marítima tem que pagar AFRMM. E onde você encontra a alíquota da FRMM, está aí naquela tabelinha que você tirou o print, na Lei 10.893. Para nossa alegria, são poucas variações. No caso da importação, a alíquota que a gente paga de AFRMM hoje é 8%. Antigamente era 25%. Agora é 8% na navegação de longo curso, que é a navegação da importação, né? Importação é longo curso porque é o transporte entre portos de países diferentes. Beleza, só isso em cima do frete? Não. Para pagar o AFRMM, você precisa entrar no sistema para fazer o pagamento, que é o sistema mercante. E adivinha, tem uma taxa para utilizar esse sistema. E essa taxa, ela custa R$20 por operação. Não esquece de botar esses R$20 na sua solicitação de numerário ao cliente. Essa semana teve clientes com treta sobre isso. Deu diferença lá nos tributos no final e fomos descobrir que era R$20 que esqueceram de botar no numerário. Então considere esses R$20 aí. Agora vamos para a taxa de utilização do Siscomex. Toda importação precisa ser declarada para a Receita Federal
com todos os detalhes dessa operação, quantidade, peso, NCM, descrição, se tem benefício, se não tem, tudo isso tem que ser declarado, né? E precisa de um sistema para isso. E o governo, para sustentar esse sistema, cobra essa taxa de utilização do Syscomex. E ela varia conforme a quantidade de informação que você bota lá para dentro. Então, quanto mais informação, maior vai ser a taxa que você vai pagar de Syscomex. Cada declaração de importação que você fizer, cada importação numa DI, você vai pagar R$ 115,67 por DI e mais R$ 38,56 por adição. Esse valor ele vai caindo um pouquinho conforme a quantidade de adições, mas se você estiver trazendo, por exemplo, um container com uma única NCM, é isso que você vai pagar. Você vai começar pagando de taxa do Syscomex R$ 154,23, só para declarar para o governo o que você está trazendo, beleza? Ainda nem começamos a calcular os tributos. Bom, vamos para um exemplo? Prepara aí o seu print para você tirar print dessas fórmulas que estão aparecendo aí na sua tela, tá? Cada um dos tributos tem a sua base de cálculo, lembra? E aí estão todas as bases de cálculo e a fórmula de cálculo, que é base de cálculo vezes alíquota. Faz de conta que você está importando uma bomba de combustível, aquelas bombas de posto de gasolina, tá? Lembra lá no começo do vídeo que a gente falou que vai ter que ter NCM? Você vai separar a NCM, que nesse caso é 84131100, e você vai abrir cada uma daquelas legislações da tabelinha para ver qual é a alíquota. Vou dar uma dica bônus para quem assistir até o final. Você pegou essa NCM, foi lá na TEC, descobriu a alíquota do I e vamos calcular o I. Vamos supor que essa tua bomba de combustível, ela custava $300. Você pagou um frete de $100. O seguro, $50. Capatazias lá da origem, $50. Primeira coisa que você vai ter que fazer, converter tudo que está em dólar para real. E para facilitar os cálculos aqui, você sabe que a taxa de câmbio agora está por volta de 5 mangos, né? Mas só para facilitar as contas, fechando comigo hoje, promoção, taxa de câmbio R$2, beleza? Que demais! Só para facilitar as contas. Então vai ficar $500, certo? $500 para converter para reais. Toda vez que você vai passar de dólar para real, você multiplica. Então você vai multiplicar pela taxa de câmbio. 500 vezes a taxa de câmbio, que era 2, vai dar R$1.000, beleza? Só para facilitar aí nosso cálculo, tá? Porque eu não estou considerando aqui as capatazias de destino, porque elas não entram mais no valor aduaneiro, né? Então o nosso valor aduaneiro para começar a brincadeira é R$1.000, que assim facilita todas as contas. Agora vamos calcular cada um dos tributos. Então como que eu vou calcular o II? O imposto de importação. Você vai pegar aqueles R$1.000, que é o nosso valor aduaneiro, e vai multiplicar pela alíquota do imposto de importação. No site, que é a dica que eu vou dar no final, você descobre que a alíquota do imposto de importação para essa NCM hoje é 11,20%. Vai dar exatamente R$112 de imposto de importação. Esse foi o II. Agora vamos para o IPI. Como que você vai calcular o IPI? Lá naquela tabelinha que você tirou o print, você viu que a base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro mais o imposto de importação. Então você vai pegar 1.000 mais 112, vai dar 1.112 e vai multiplicar pela alíquota do IPI. A alíquota do IPI, que a gente já descobriu naquele site que você vai ver no final desse vídeo, é 3,25%. Quanto que vai dar isso de IPI? R$ 36,14. Então, IPI calculado. Muito bem, até aqui, tranquilo? Vamos seguir para PIS e COFINS, que são molezinha. É só pegar o valor aduaneiro e multiplicar pela alíquota do PIS e a alíquota da COFINS. A alíquota do PIS para essa NCM é 2,10%. Vai dar R$ 21. Olha que PIS baratinho. R$ 21 de PIS. Bateu aí na sua conta? Vamos calcular a COFINS. Por que eu estou falando a COFINS? Porque ela é uma contribuição, tá? Contribuição é substantivo feminino. A alíquota da COFINS, nessa NCM, hoje, estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2024, né? Pode ser que amanhã mude. A alíquota da COFINS hoje é 9,65%, que vai dar exatamente R$ 96,50. Bateu aí na sua continha? Só que eu tenho um detalhe para falar sobre a COFINS. A COFINS, essa bendita dessa contribuição, lá na Lei 10.865, o parágrafo 21, todo ano eles atualizam esse parágrafo para dizer que algumas NCMs têm que acrescentar 1% na alíquota da COFINS, tá? Então, assim, eles sempre deixam até 31 de dezembro do ano anterior. Até agora, por enquanto, ainda não acrescentaram isso nesse ano. Esse acréscimo de 1% na COFINS, que mudaria a alíquota de 9,65 para 10,65, hoje ele não está vigente. Pode ser que amanhã ou depois eles incluam. Então toma cuidado, porque dependendo do seu produto, se a tua NCM estiver naquela listinha, você vai ter que acrescentar mais um ponto percentual. Então, em vez de pagar 9,65, você vai pagar 10,65. Mas hoje, por enquanto, é 9,65.
Belezinha até aqui, Cofins? Bora calcular o AFRMM? Vamos lá. O AFRMM ele é cobrado em cima da remuneração do transporte. Então você vai pegar o frete, as taxas do BL se tiver, as capatazias de origem e as capatazias de destino. Então neste nosso exemplo aqui, você vai somar os $100 do frete, os $50 das capatazias de origem. Então até aí já deu 150, certo? $150. Passa para reais, multiplicando pela taxa de câmbio, vai dar R$300, frete e capatazias de origem. E ainda falta somar as capatazias de destino, que era R$100. Então a base de cálculo do nosso AFRMM vai ser R$400, beleza? O que eu faço com esses R$400? Multiplico pela alíquota do AFRMM, que é 8%. A gente já sabe que navegação de longo curso, importação, é 8%. Quanto vai dar 400 vezes 8%? R$32. Mas não esqueça que, aqueles detalhes importantes, quando você vai pagar a FRMM, vem no combo os R$20 da taxa de utilização do mercante. Então, na verdade, é R$32 mais R$20 da taxa de utilização do mercante, beleza? E vamos para a taxa de utilização do Siscomex, nosso querido e amado Siscomex, que quase nunca trava, né? Neste caso, é uma NCM só. Uma NCM, uma mercadoria. Então, a taxa de utilização do Siscomex vai ser 115,67, que é de declaração de importação, respirou, pagou, mais R$ 38,56 dessa adição dessa mercadoria. Então, a gente vai pagar de taxa de utilização do Siscomex R$ 154,23. Agora sim, temos a faca e o queijo para calcular ICMS. Gente, estou com folha aqui, porque eu faço isso há 18 anos, mas é complicado, vai que eu falo um número errado aqui ou eu esqueço um tributo na base de cálculo, vai ficar feio. Então, por isso que eu tô aqui com essa ajudinha. Qual que é a base de cálculo do ICMS? O ICMS entra dentro dele mesmo? Então, pra gente conseguir calcular isso, cara, se eu tô fazendo uma conta para calcular um tributo e na fórmula da conta entra ele mesmo, eu falo, ué, mas eu tô fazendo a conta para descobrir ele e eu tenho que botar ele dentro dele mesmo? É coisa de doido, né? Mas por isso, algum gênio da matemática criou uma fórmula para o famoso cálculo por dentro. Então, essa fórmula que está aí naquele slide, naquela imagem que você tirou print antes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo que a gente já tem e vai dividir por uma continha que você vai fazer embaixo, que é para embutir o ICMS dentro dele mesmo. O valor dessa soma toda vai dar 1.471,87, beleza? Aí você anota esse valorzinho aí e deixa ele de canto. E vamos para a parte de baixo da fração. Você vai colocar lá o número 100, que é da fórmula, menos a alíquota do ICMS. Essa alíquota, no caso desta NCM no estado de São Paulo, tá? Estou construindo o estado de São Paulo, ela é 18%, mas a porcentagem não entra aí. Então é 100 menos 18. Quanto dá 100 menos 18? 82. Em seguida, na fórmula, está pedindo para você dividir por 100. 82 dividido por 100 vai dar 0,82. Então, o que você vai fazer com aquilo que você somou antes, que deu 1,471,87? Você vai dividir por 0,82. Vai dar um total de 1.794,96. E o último passo dessa fórmula é você multiplicar pela alíquota do ICMS. No caso aqui, a gente está pegando o estado de São Paulo, que para esta NCM é 18%. Toma cuidado, porque mesmo em São Paulo a alíquota varia, tá? Ainda tem reduções de base de cálculo, mas não vem ao caso agora. Você vai pegar 1.794,96 e vai multiplicar por 18%. Aí entra o botãozinho da porcentagem. Isso vai dar 323,09. 323,09. Este é o valor do ICMS que você vai pagar neste caso da bomba de gasolina. E aí, bateu todas as continhas? Conta pra gente aí se você conseguiu acompanhar, o que não ficou muito claro, comenta aqui pra gente. Nessa continha, a gente ainda nem considerou o honorário de despachante, se você contratar um despachante. A gente nem tá falando quanto você vai pagar de armazenagem no terminal aqui no Brasil, quando você contratar a transportadora pra tirar do porto e levar até a tua loja. A gente nem tá falando desses outros custos, a gente tá falando só de tributos. Por isso que a importação, ela precisa tanto de profissionais qualificados, pessoas que sabem o que estão fazendo, porque se errar lá o comecinho NCM, erra todos os alíquotas. Então, qualifique-se, estude, acompanhe nossos conteúdos e não perca o próximo vídeo, porque a gente vai te ensinar a como você não pagar tudo isso de forma lícita, tá? Sem burlar nada. Se você gostou, deixa um like para ajudar aqui este vídeo chegar a mais pessoas, encaminha para aquele coleguinha da faculdade que precisa estudar o assunto para prova e faz as continhas, vê se bate e conta pra gente, beleza? Gente, para você que ficou até o final e quer saber de onde saíram essas alíquotas todas, você poderia abrir cada legislação e consultar? Poderia. Mas nós queremos agradar nossos seguidores aqui do nosso canal e vamos deixar para você o link do site da Receita Federal, em que você joga a alíquota, você joga o valor do aneiro e ele te diz as alíquotas do I, do IPI, do PIS e da COFINS. Então, 4 tributos você não precisa se preocupar. Você consegue consultar no simulador
tributário de importação da própria Receita Federal. O que ele não calcula para você? Você já aprendeu aqui como é que calcula. Taxa do Siscomex, AFRMM e ICMS. Então isso você vai realmente ter que procurar por fora. Mas só de calcular esses 4 já ajuda bastante, né? Beijo!